Já Roberto Fernandes, que é produtor cultural, educador e empresário à frente da IBA Criativa, com mais de 8 anos de experiência na produção executiva e gestão de projetos na Amazônia, é graduando em Pedagogia pelo FAM, pesquisador da interseção entre cultura e educação, com atuação focada na sustentabilidade de negócios criativos, articulação institucional e captação de recursos via leis de incentivo e editais. É o cara, né? Possui... Ainda nem terminei, mas pode aplaudir. Possui sólida trajetória em consultoria técnica para artistas e instituições, unindo processos administrativos, políticas culturais e formação de novos agentes para o fortalecimento da economia criativa e do ecossistema cultural na região. Agora com vocês, Roberto Fernandes, com o painel Fórum de Negócios... Não, gente, vou falar errado. Peguei a ficha errada, mas era só para ver se vocês estavam prestando atenção, tá? 10 para vocês. Mercado criativo e estratégias para o desenvolvimento artístico. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, prazer, sou Roberto Fernandes, sou essa pessoa que construiu esse currículo e tem construído mais, né, diante dessa trajetória e muito comunitário, né? E é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse mercado criativo que a gente tem tanto falado esses 2 dias, né? E um termo que a gente tem ouvido bastante por aí, para o desenvolvimento artístico. Ou seja, entender o que é um negócio criativo, para o setor cultural, para os artistas, principalmente, né, para o nosso recorte, que estão na periferia. E aqui a gente tem uma breve introdução do que diz respeito a esse painel. Eu vou ler aqui, que é um pouco longo. O mercado criativo reúne diferentes áreas onde a arte, a cultura e a criatividade se transformam em trabalho, rendas e oportunidades. Para artistas e agentes culturais, compreender esse mercado significa não apenas desenvolver suas expressões artísticas, mas também aprender a circular, divulgar, colaborar e construir caminhos profissionais sustentáveis. Muito importante. Pensar em estratégias para o desenvolvimento artístico envolve fortalecer talentos em redes, ampliar redes, acessar novos públicos e explorar formas inovadoras de produção, distribuição e valorização da arte, especialmente a partir das realidades de potência dos nossos territórios. E para a gente dialogar sobre isso, eu vou chamar 2 potências aqui que vão nos ajudar dentro dessa conexão de entender, né, como que a gente trata esse negócio criativo a partir de uma perspectiva artística e outra a partir da perspectiva de gestão pública já e de mercado. Então, para isso, eu vou chamar aqui o nosso querido Alex José Gomes Eduardo, o querido B-Boy Pelezinho, que começou no breaking em 1995 e se tornou um dos grandes nomes da dança no Brasil. Foi integrante de Tsunami All Star e participou da criação do Red Bull BC On All Star, levando o break brasileiro a mais de 40 países, onde é embaixador do Red Bull BC On Brasil e de The Notorious IBA, além do Break Manage, ó, rapaz, meu inglês está indo bem, aqui, pegou, Estretopia, idealizador do Break do Verão. Também foi b-boy oficial em turnês do Marcelo D2, Charlie Brown Jr., participando ainda de shows e videoclipes de diversos artistas. Então, por favor, Pelezinho, chega aqui conosco. Firmeza. E para completar, né, esse diálogo, nós vamos chamar aqui a Lili Buarque, que é a lagoana, musicista, escritora, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e especialista em Gestão Cultural pela Universidade de São Paulo e mestranda em Economia e Política da Cultura e das Indústrias Criativas na Universidade do Rio Grande do Sul. É servidora pública federal, atualmente exercendo o cargo de chefe de divisão de inteligência e promoção comercial na Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Por favor, Lili, chegue conosco. Cargo estratégico, né? Bem-vinda. Pessoal, vou tomar aqui o assento e vou dar a iniciativa para o nosso painel.
E a iniciativa desse painel, eu fui convidado, acho que pela proximidade que eu tenho ao tema, né? Todos os que estão aqui também, nesse sentido. E eu vou trazer a abertura do diálogo a partir da minha experiência e que a gente vai conseguir entender a dinâmica aqui deste painel. Então, eu sou Roberto Fernandes, eu tenho uma empresa que se chama IBAR Criativa. A IBAR Criativa, hoje, ela trabalha em diversas frentes, né, dentro do setor cultural. Na captação de recursos, na produção artística, na produção executiva, produção audiovisual, produção técnica, entre outras frentes, como também consultorias especializadas. Trabalho com prefeituras, com instituições sem fins lucrativos, com OSCs, né, com vários tipos de órgãos, tanto governamentais quanto não. Então, a gente tem um grande leque de atuação hoje, né, que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória de experiência. E a minha experiência, Pelezinho e Lili, começou com um grupo coletivo, né? A gente, na periferia, dentro das nossas comunidades, a gente costuma se organizar em coletivos que a gente se organiza, cada um com os seus recursos humanos, fazendo, né, para o bem comum. Então, um tem expertise administrativa, o outro artística, o outro de produção, o outro é mais articulador. Então, a gente se organizava para colocar os nossos projetos na rua, né? Então, esse coletivo, ele atuava nessa frente de arte e cultura, e a gente precisava, né, eu comecei a ter entendimento dessas questões burocráticas, de que a gente tinha que ter ali um INSS recolhido, né, trabalhar a questão da tributação, a seguridade social. E como que a gente faz isso na arte hoje em dia? Através do MEI, né? Então, eu iniciei essa formalização no MEI, e comecei a prestar serviços a partir de um CNPJ. Mas entendi todo o processo burocrático, busquei orientações, sempre em cursos, né, sempre estando em espaços que possam dialogar com essa performance, com a melhora, né, desse meu processo e do crescimento mesmo, né, dentro desse circuito cultural. Aí eu fui trabalhando, estando em eventos, em espaços, e isso foi me trazendo clientes a partir da entrega qualitativa, né, da execução dos projetos, enfim, onde eu era contratado. E eu comecei a ser mais curioso de, para além do prestador de serviço ali na ponta, saber como que consegue a grana para ser a pessoa que faz o projeto. Então, eu fui adentrando, né, esses espaços, e eu vi a necessidade da formalização mais ainda, né? Que aí, quando você vai lidar com maiores recursos, o MEI já não comporta. Foi quando, com toda essa profissionalização, estando nesses espaços, tive que desenquadrar minha empresa para ME. Ou seja, aumentei o meu faturamento, perspectiva de cliente, né, e entrando num sistema tributário um pouco mais complexo que o MEI, né? O que eu quero trazer nessa trajetória? Porque tem muito a ver com o que a gente vai dialogar, né, hoje. E a primeira pergunta que nós temos é justamente sobre isso, né? Há algumas ferramentas que eu tive que utilizar dentro desse processo de formalização, dentro dessa caminhada de experiência, que auxilia muito. E, a partir disso, a gente vem com a primeira pergunta, que é: quais estratégias os artistas e criadores pode usar para fortalecer a sua presença e a sua visibilidade no mercado criativo, né? Especialmente utilizando redes e as parcerias entre plataformas digitais. Então, aberto aí o nosso painel com nossos convidados. Pelezinho, por gentileza. Bom, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, todo mundo. Obrigado quem veio aqui. Por estar aqui sentado aqui representando um cenário que eu falo que é do hip hop, específico eu, B-Boy Pelezinho, dançando de breaking. A gente não imagina certas coisas, entendeu? Então eu posso falar nesse segmento tudo que eu vivi, porque assim, até hoje eu sou um dançarino de break, não é fácil, nunca foi fácil e também não vai ser fácil. Quando eu comecei, claro que a gente não imaginava que a gente poderia ir ali conversar com alguém, alguém explicar para nós sobre algum projeto, o que a gente poderia captar algo para poder fazer algo. Então, no meu caso, foi tudo assim, de pedir, de chegar. E também, o próprio meu break foi também colocando eu nesse circuito, assim, sabe? De chegar, de observar um evento. Será que eu posso melhorar aquilo? Será que eu posso, sabe? Então, assim, para mim, dentro do break, as coisas foi assim, de acordo com o tempo. Porque eu não imaginava que poderia
chegar a tudo isso, ter esse legado, ter essa história. Então, assim, muitos amigos da época, um pouquinho mais antigos, são as pessoas que deu essa direção sem ter muita informação. Então, hoje, eu falo assim, já de verdade, eu trabalho com algumas empresas, algumas pessoas já sabem, e assim, hoje, para nós do break, assim, para a cena urbana, vamos dizer assim, tem vários meios de você tentar alguma ajuda. Eu não vou nem citar tanto captar, tá? Porque para nós a gente sabe que é um pouco mais difícil, entendeu? Principalmente do jeito da gente chegar e conversar, algumas pessoas até olhar para nós, entendeu? Mas isso eu agradeço, assim, até eu e muitas pessoas que me incentivaram, principalmente alguns amigos até de fora do país. Pelezinho, você tem uma história e você tem um nome incrível. Eu acho que você precisa articular algumas coisas. E aí foi através dessa pessoa que eu comecei a organizar, articular, ir atrás, e hoje eu estou aqui para botar um pouco desse papo, e principalmente uma parte mais que eu falo, é a coisa que eu vivo. Eu falo que eu vivo o break 24/48, porque é minha vida, eu danço há 30 anos ele. Então eu sou grato demais, então eu continuo aprendendo, principalmente agora. Assim, eu falo que o break ele tem um leque gigante, entendeu? Então o break ele tem um leque gigante. Então, se você tem, sei lá, um segmento, alguma ideia, aproveita esse leque que ele está aberto. E isso ele serve para todo mundo. Perfeito. Obrigado, Pelezinho. Lili, suas contribuições a partir disso, né, de como os artistas eles podem se fortalecer nas suas redes através, né, desse poderio artístico. Boa tarde. Queria primeiro agradecer pelo convite de estar aqui. Queria agradecer em nome da Drica, que não sei se está aí, mas não representa toda a organização, mas é uma mulher forte à frente dessa organização, então por isso eu saúdo a ela em nome de todos da Eu Amo. Muito obrigada. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou repetir isso em algumas ocasiões, porque eu estou aqui institucionalmente, né, representando o Ministério da Cultura, e acompanhar um projeto chegando na ponta, que é o objetivo da política pública, que a gente ainda não consegue fazer, né, diretamente, mas acompanhar que, de alguma forma, indireta que seja, né, o Ministério da Cultura está presente por causa do fomento indireto, aí, através da Rouanet, mas ver o projeto, ver a cultura, ver o dinheiro, o recurso chegando na ponta é muito significativo e importante. Então, estou realmente muito feliz de estar aqui, ouvir o que eu estou ouvindo, poder levar isso para quando eu voltar para minhas colegas, enfim. Mas eu queria, antes de responder a pergunta, me apresentar também de forma não institucional, porque, para além da figura representante do MINC, eu sou alagoana, né? Por isso meu sotaque aí. Eu venho de um estado periférico no contexto Brasil, né? E sou produtora cultural, fui produtora cultural minha vida toda, já fui artista também, falo que já fui. Ontem, conversando com o Bola, ele falou, artista não deixa de ser artista, né? Mas eu acabei abandonando essa carreira. Mas eu queria destacar isso porque eu consigo enxergar os dois lados, de certa maneira, e é importante a minha presença também ali, institucionalmente, já tendo alguma bagagem enquanto produtora e sabendo da dificuldade de todo o dia a dia de artista, de produtor, enfim, de realizador, de empreendedores criativos. Mas com relação à pergunta, agora sim, chegando à pergunta, eu queria destacar até um ponto que Pelezinho falou logo no começo, que ele falou de observar, de estar nos lugares e observar as oportunidades, enfim. Eu queria falar sobre circulação, mas não a circulação do eu preciso me apresentar naquele lugar, eu preciso fazer um show, meu negócio, meu artesanato, minha obra precisa estar exposta naquele lugar. Mas a circulação estratégica, no sentido de estar presente em lugares que podem lhe gerar oportunidades, como esse fórum. Então, aqui dentro desse fórum, eu consigo conversar com um monte de gente que vai fazer sentido e eu nem sabia para a minha carreira, né? Falo como exemplo de Júlia, que estava no painel anterior, conversando com o Salu ontem, falando que, poxa, você pode me ajudar a fazer o meu negócio, captar recursos, que eu nem tinha pensado sobre isso.
Então, e aí, voltando para o institucional também, puxando a sardinha para um movimento que o MINC faz, que eu considero muito importante, existem os mercados públicos, os mercados criativos públicos que acontecem no Brasil e no mundo. E aqui no Brasil, a gente tem essa iniciativa que se chama Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, MIC-BR. Ele é um mercado, uma política pública, a gente não gosta de chamar de evento, porque ele não se restringe a um evento. Ele é uma política pública voltada ao incentivo do negócio, da realização de negócio, da concretização do negócio, do desenvolvimento de um negócio criativo. Então, só para explicar, para quem não conhece, porque é interessante e é legal, ele acontece de 2 em 2 anos. Ano passado aconteceu em Fortaleza, cada ano acontece em um lugar diferente do Brasil. E ano passado aconteceu em Fortaleza, e ele acontece da seguinte maneira: o MINC faz uma seleção pública de empreendedores criativos que queiram estar presentes como vendedores ou como compradores, né? Eu sou dançarino de break e quero vender a minha apresentação para casas, para feiras, para festivais, enfim, que vão estar lá presentes enquanto compradores. E aí a gente faz essa seleção, as pessoas ganham bolsa, né, um valor que vai custear a logística, seja de carro, de avião, enfim, vai custear a hospedagem, a alimentação durante aqueles dias do evento. Essas pessoas selecionadas passam por um processo de formação também, similar, de certa maneira, ao que foi realizado aqui com a Iwan, nessa trilha de formação que aconteceu antes de chegar nesse fórum, né? Então, essas pessoas participam de uma formação para preparar eles para chegar naquele mercado e conseguir negociar. Chegando no mercado, que são 3, 4 dias, inclusive conheci Jander. Conheci Jander no ano passado, no MIC-BR, porque ele fez um showcase lá, uma apresentação, né? Uma apresentação com fins comerciais. Ele até pode falar sobre isso depois, se ele quiser. Mas, durante esses 3, 4 dias, o que a gente tem? Palestras, painéis, oficinas, e temos nosso coração, que são as rodadas de negócio. Durante essas rodadas de negócio, os empreendedores, vendedores sentam com os compradores, oferecem seus produtos, e, a partir daí, muita coisa acontece. Showcases também, como o caso do Jander, que são apresentações com fins comerciais. A gente coloca os compradores de hip-hop ali sentados para assistir, ou do rap sentados para assistir as apresentações, e negócios são concretizados a seguir. Então, só para falar um pouquinho de números, eu sou realmente eu sou apaixonada por esse projeto, por isso que eu estou destacando ele aqui. A gente teve, ano passado, mais de 600 empreendedores criativos presentes nas rodadas de negócio. 200 compradores, 450 vendedores, e foram mais de 3.500 rodadas de negócios realizadas. E a gente faz pesquisa, né, nesse ano com a Universidade Federal do Ceará. A gente fez uma primeira pesquisa e faz uma pesquisa com 6 meses e uma pesquisa com 1 ano para saber o impacto dos possíveis negócios que serão gerados ali. E a primeira pesquisa nos gerou uma perspectiva de impacto de 95 milhões de reais ao longo desse 1 ano, que a gente vai só saber se realmente concretizou esse valor no final desse 1 ano. Eu falei tudo isso só para exemplificar um lugar que a circulação é importante, né? Então, buscar espaços como esses, desse fórum, de outras realizações que acontecem, eu não falo só de palestra, tá? de espaço de painel, não. Espaço de networking, lugares que você consegue conhecer pessoas novas, que você nem sabe que elas poderiam lhe ajudar, mas você vê que ali existe alguma oportunidade. Então, eu destaco essa circulação estratégica como algo que é importante para concretizar os objetivos, sabe? E o mercado público cultural, criativo, é um desses caminhos. Inclusive, acontece, dando um spoiler, né? Acontece esse ano o Mixu, que vai ser no Paraguai, que é o mercado das indústrias criativas do sul, da região da América do Sul.
e o MIC Moçambique, que é muito provável que a gente vai abrir um edital de chamamento para levar uma delegação brasileira para lá. Então, fiquem atentos também, porque são espaços incríveis para começar a comercializar, inclusive no exterior, né? Obviamente que o objetivo é de circulação local um primeiro passo, para depois internacionalizar. Mas tem muita gente que faz o oposto também. Começa de fora, fica famoso lá e depois volta para cá. Então, é isso. É observação de oportunidades dentro dessa circulação que eu chamo de estratégica aí. Show. Isso é muito real, né? Trazendo a realidade aqui dentro da minha experiência. Eu consigo enxergar muitos alunos meus aqui e as pessoas perguntam, né, realmente, né, como que a gente chega a ter esses contatos, como que hoje, assim, vem dessa perspectiva da pessoa que admirava e era prestador de serviço ou um diarista dentro do universo de cultura, e hoje a gente tem assim a possibilidade de sentar com autoridades, negociar recursos, empresas, entre outros, né? E eu sempre falo para meus alunos, que não deixam mentir aqui, que é isso. Eu ia para as rodas de conversas, para os eventos, vai ter fulano, vai ter não sei quem, e entender, conhecer as pessoas, entender o que essas pessoas conversam, né? Entender a linguagem, o movimento. Então, eu sempre me inseri nessa perspectiva de busca ativa, né? De entender o princípio do negócio para ver como que vai ser a minha própria estratégia de atuação, né? Então, é muito coerente essa fala, assim, eu acho incrível, corroboro com ela, e que é uma experiência própria. Participar de rodas de conversa, dos eventos preparados, principalmente gratuitos. Esse evento aqui, eu tenho falado, é um evento farto de informação, de comunicação, de conexão e de comida. Né? Temos alimentação. Isso são possibilidades que essa perspectiva, que essa busca, né, nos permite, a partir desse processo de profissionalização. Nesse momento, nesse primeiro bloco, eu queria verificar se alguém tem alguma dúvida, quer falar sobre essa perspectiva de atuação, né, dentro das mídias digitais ou de redes, de parcerias, de precisa algum insight, eu tenho alguma coisa a respeito desse pontapé inicial dos processos de negócios criativos. Não, está todo mundo ainda... abriu ali. Gorete Lima, FETAM. No ano passado, em janeiro, nós tivemos no Chile, e graças a uma bolsa que o Kleber Ferreira ganhou, né, fez a inscrição, já quero ir para Moçambique, já vou fazer a minha inscrição, mas como foi importante, nós vamos vender o Festival de Teatro da Amazônia. Gente, é outra língua que eles falam lá. É tão forte esse encontro que o mundo inteiro estava lá para ver o que estava acontecendo, e as rodas de negócios, sabe, são fantásticas. A gente já começou a fazer um pequeno exercício dentro do Festival de Teatro da Amazônia, mas é um exercício que ele vai crescer, né? E é isso, a gente tem que estar onde as coisas estão acontecendo, seja para aprender, né, estar lá para olhar, para entender o que o Roberto falou, mas a gente precisa começar a estar, essa presença ela é muito importante, e acompanhar para além do nosso eixo. Tá? Eu sou de teatro, mas eu estou aqui. Né? Então é isso, a gente não ficar apenas no lugar confortável, mas ir para além disso. E aqui está sendo um puta espaço de aprendizagem. E vamos lá, é isso, gente. Não ficar só no nosso território, mas se arriscar também no território do outro, porque também é nosso espaço. Oi, boa tarde. Eu sou Mois, né? Faço parte da cultura hip hop, do elemento break. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao leque. Quando eu cheguei em cima, né? Estava falando sobre o leque do break, né? Eu queria entender um pouco mais sobre esse leque, o que a gente tem de oportunidade dentro do segmento break. Legal. O bom que o dele já acende a segunda pergunta, a gente já pode ir entrando aí já respondendo, que é justamente isso, né? Iniciativas coletivas, grupos, redes, movimentos, o que pode ajudar os artistas a desenvolver suas carreiras e acessar novas oportunidades aí nesse mercado, que vai muito com a pergunta do Mano. Bom, legal. Essa pergunta
Eu falo assim, eu costumo falar sobre o leque, né? Porque assim, se nós vemos uma cultura que a gente considera como os 4 elementos, que engloba geral, né? E se tratando desse sentido, eu pego e sempre vou falar mesmo desse leque que a gente tem. Você é dançarino de break, certo? Ou uma dançarina de break. Se você tiver possibilidade de aprender certas coisas no sentido que você está fazendo, é importante conversar com outras pessoas de outro segmento, certo? Eu, no mundo que eu vivo, através do break, vocês sabem que eu converso com todo mundo, desde o grafiteiro, desde o DJ, vocês sabem, desde os rappers. Então, assim, eu estou nesse conjunto há muitos anos. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente tem essa possibilidade de... O leque está aberto. Vai lá, tenta uma perna dele, tenta 2. Pô, você não conseguiu? Vai lá, cara. Vai lá vocês, porque se é isso que vocês querem melhorar, é isso que vocês querem, talvez até aprender algumas coisas, aproveita esse leque, porque está aberto. Olha o tanto de oportunidades que hoje eu posso falar, galera, de verdade. Comecei a dançar break no final de 95 para 96. São 30 anos de break. O hip hop tem 50, certo? Então, eu tenho mais da história. Vivo, dançando e fazendo as coisas que no passado eu não tinha. Não é porque eu não tive no passado que vocês não têm que ter. Vocês têm que ter sim. Um lugar legal para vocês fazer o evento de vocês. Um suporte bacana da cidade de vocês, do estado de vocês. Certo? E qual que é o meu da gente fazer isso? É ir lá e buscar. Porque a nossa cultura está criada há anos. Eles sabem sim que existe o hip hop. Porém, cada um tem uma visão e tem um segmento. Agora, quando você vai atrás desse teu leque que eu falei, é você que vai lá fazer ele acontecer. Eu posso falar, galera, eu consigo fazer tudo isso que eu venho fazendo, tudo por causa daquela história. Eu não viajei pela primeira vez só por viajar. Eu não fui pro show do Marcelo D2 só para ir pro show. Eu comecei a observar, comecei a perguntar. Porque eu pensava assim, cara, será que a gente consegue melhorar? Então, para quem me acompanha, dos eventos que eu estou envolvido, dos projetos que eu estou envolvido, vou pegar até uma fala que foi falada assim, de tipo, da gente ir para lá explorar, que a senhora falou ali. É isso mesmo. Quando você tiver uma possibilidade, vai lá, explora sim. Porque todo mundo vem para cá, explora nós bastante, a vida inteira, desde quando nós nascemos. Então é isso, o leque está aberto, vai atrás dele. Boa. Aproveitando o ensejo, eu vou jogar essa pergunta também, mas vou trazer aí um complemento a respeito disso, Pelezio. O que acontece dentro da nossa perspectiva aqui do hip hop, que eu também atuo dentro do hip hop, e sou, acho que do elemento conhecimento, né? No 5º elemento aqui, sempre estou no fórum e atuo nas comunidades, Lili, sabe? E a gente vê um processo que é um processo muito ruim de desinformação a respeito de articulações como essa, por exemplo. Nós temos que se chama dentro da comunicação, são os detratores, né? Pessoas que estão insatisfeitas com alguma coisa e criam narrativas ruins. E uma delas é o seguinte, quando a gente começa a articular movimentos como esse, grandiosos, que têm um aporte financeiro e um gigante impacto, algumas pessoas se sentem incomodadas e vêm para aquela narrativa, está fechando com o Estado. Está vendendo movimento. Vendeu, não sei o que lá. Então, são desinformações e narrativas que acabam atrapalhando, inclusive, o artista de desenvolver a sua carreira com medo do julgamento do seu próprio par. Né? Então, em detrimento desse comentário, com medo de evoluir, não pega um contrato com uma prefeitura, não faz um serviço para não sei quem. Não, então, assim, é muito bom, né, ter essa face aqui do artista, poder público. E eu queria, Lili, que tu trouxesse essa perspectiva de dizer, ó, o governo, independente do espectro que está no poder, o exercício da democracia é a negociação, né? Então, quando a gente busca recursos, mesmo que não esteja a marca de quem nós temos mais afinidade política, mas é um recurso público, e se ele vai ter um impacto direto na minha comunidade, na minha vida, essa desinformação, esse processo de dizer só anda com sulista, só fecha com o governo, precisa ser desmistificado, né? Eu queria que tu trouxesse, dentro da tua fala, essa possibilidade e abrir a mente, né? De repente, os companheiros podem reverberar isso nas suas comunidades, de que não é isso, o governo não é inimigo, quando a gente busca recurso, é um recurso, como o nome já denota, público, né? Por gentileza, Lili, um pouco sobre isso, aliado a essa...
Quando a gente está doente, a gente procura o quê? O SUS. E o SUS é dinheiro do governo, dinheiro público que está ali. Ninguém questiona que você foi no SUS para resolver o seu problema de saúde. Mas por que vai questionar que está sendo usado um dinheiro público, e mesmo que indireto, né, no caso da Rouanet, porque eu não concordo com o governo atual ou qualquer coisa do tipo? É para ser o oposto disso. É para a gente usar mesmo. Enquanto produtor, enquanto artista, é para a gente usar esse dinheiro mesmo que nos pertence, sabe? Uma das coisas, a primeira coisa, foi no painel do Bola ontem. Ele estava falando que eu fui acelerado por uma empresa. A partir da aceleração dessa empresa que eu tive o meu start para criar o meu negócio, entender o meu negócio. Então, é uma organização que é financiada por um monte de empresa privada que está dando dinheiro para essa organização. A organização seleciona negócios de impacto para acelerar, para injetar dinheiro e capacitação e formação. Aí, a partir disso, o Bola cria a empresa dele, convida a Jander para fazer um rolê junto, uma outra coisa juntou com outra pessoa. Fizeram o primeiro fórum. A partir do primeiro fórum, a EUAN cresceu, que já existia, obviamente, cresceu, juntou com outras pessoas, criou o próprio negócio, que está desenvolvendo outros negócios aqui. Então, isso é um grande ciclo virtuoso de como os conglomerados, os grupos e as redes conseguem estimular artisticamente outras pessoas, outros grupos, outros projetos, enfim. Então, acho que a gente está vivendo aqui um maior exemplo de como isso é importante. E também por dois outros fatores que me vêm à cabeça. Ontem também, assistindo a oficina da Jonaia, ela falou uma coisa importante, que era sobre desafios pessoais. Ela pediu para as pessoas pensarem em desafios pessoais. E cada um que pensou no desafio pessoal percebeu que o seu desafio pessoal é também, o individual é também um desafio coletivo. Então, a mesma coisa que eu tenho dificuldade, tem mais centenas de pessoas que têm dificuldade também. Mas tem outras centenas que não têm. E aí eu me junto com, por exemplo, em termos práticos, eu tenho dificuldade de me comunicar na minha rede social. E a outra pessoa tem dificuldade de circulação, mas eu sei circular. Então, eu me junto com aquela pessoa, ensino ela a circular, ela me ensina a me apresentar de uma melhor maneira nas minhas redes sociais. Então, existe essa construção indivíduo-coletivo muito forte também, muito importante, porque o individual é o coletivo, não tem como dissociar uma coisa da outra. E o coletivo é a modificação do próprio território. Manaus vive um momento de modificação, de crescimento, de desenvolvimento do território também por causa de iniciativas como essa da EUAN. Então, penso nessas três questões. Um grupo que modifica outro, que modifica outro, que modifica outro. O individual e o coletivo indissociados e o território sendo impactado drasticamente nisso tudo. Então, assim, o coletivo é o sucesso. É isso. E, gente, queria saber se vocês têm alguma pergunta nesse momento, nesse bloco, uma contribuição. Mike King, direto do Coroado. Salve, salve, boa tarde a todos. Me chamo Maicon Andrade, conhecido artisticamente como Mike King. Faço parte da cultura hip hop e tenho umas perguntas que acho que vai servir para os dois também. A transição que vocês já se viram para o artista ou para o profissional para chegar nos grandes negócios, porque a gente sabe que o custo econômico aqui do Amazonas é muito grande para sair, para entrar, ou para produzir, para fazer grandes coisas, ou movimentar grandes coletivos. A gente sabe que o coletivo depende da gente também, né? De fazer acontecer, de fazer a mudança. Mas quando é que vocês se viram nessa necessidade de impactar um coletivo ou de ajudar grandes coletivos para que a gente possa caminhar juntos? Obrigado. Bom,
Vou pegar essa fala sua que é importante para nós, assim, que tem vários dançarinos aqui também. No meu caso, foi chegando. Porque, que nem eu falei, poxa, eu chegava num certo lugar e eu conversava com alguém. E aí algumas pessoas já tinham essa noção. Falavam, pô, o Pelezinho vem aqui, cara, pergunta, conversa. Existe aquelas pessoas que vai e escreve, né? Falam, né? E sai falando. Eu prefiro conversar pessoalmente. Quem me conhece sabe. Então eu acho que assim, foi acontecendo naturalmente. Mas eu tive alguns anos, assim, de viagens. Da época que a gente fazia a turnê do Red Bull All Stars, que eu ajudei a criar esse time, que hoje é o melhor time de breakers do mundo, né? A gente sabe, a galera sabe. E também, eles têm um time também que é um dos melhores dancers de danças urbanas, mais pop, rock, etc., porque tem dançarinos aqui. Então, assim, eu ajudei a criar essas coisas, porque a gente observou. Eu estava observando que o cenário nosso não estava tão legal, principalmente como é aqui no Brasil. A gente sabia que tinha algumas pessoas que estavam querendo fazer, mas estava fazendo mais assim, tipo, ou só para mim, ou só da visão dele, não queria conversar com ninguém, não queria melhorar. Desde alguns eventos que eu cheguei aí, pô, a gente chegou aí num evento que às vezes, pô, nem um show não estava limpo, gente. Isso é culpa nossa, entendeu? Não vou jogar culpa para ninguém. Então, por isso, eu acho que de toda essa história foi acontecendo para mim. E também eu fui tendo interesse. Mas a pessoa que me deu essa cartada foi o Tyrone, que é um organizador que criou um evento na Holanda chamado The Notorious IBE, que para mim é o maior festival de danças urbanas do mundo. Moda, culinária, música, tá ali. Portanto, que faz mais de 10 anos que eu vou nesse festival. Hoje eu faço parte, eu sou porta-voz do evento fora da Holanda, principalmente Brasil e América Latina. Então eu sou consultor técnico aqui para a galera, para levar as informações para eles. Então, assim, para mim foi acontecendo, cara. Porém, sabemos que tem pessoas que já estão fazendo. Vocês sabem, nós não tínhamos um campeonato internacional nosso. Eu sei que muitos falam, fez, porque beleza, me procuraram. O cara pesquisou pessoas e disse que meu nome estava muito linkado com tudo isso. De competição, organizar, tá envolvido com show, com não sei quem. E o cara me procurou. E hoje a gente tem um evento internacional. A gente pode falar isso. O nosso sonho não era ir para fora. Hoje eu estou conseguindo trazer uma galera para dançar no nosso país. Entendeu? Então eu falo assim, foi uma junção de tudo. Porém, eu quis fazer acontecer. Como eu venho tentando, brigando e fazendo. Do meu jeito, do jeito que eu venho aprendendo, o jeito que eu converso com vocês. Então, assim, eu consigo e estou conseguindo fazer. Porém, eu preciso muito de vocês também. Então, nesse papo que a gente está tendo aqui, é muito importante para mim também. Entendeu? E é isso, acho que eu dá uma, né? Por gentileza. Tranquilo? Se ela falou, tá falado. Ok, legal. O Maikinho, eu acho que ele leu, ele e o Mano ali leram as nossas perguntas, hein? Que eles estão no time das perguntas. Que é justamente sobre isso, né? A gente, trazendo aqui um pouco do resumo da conversa, a gente falou de como que a gente inicia essas estratégias, divulgar trabalho, onde que temos que ir. Então, já nos ligamos aí que é rede, que é coletivo. Deixa eu pegar só uma coisa que eu esqueci, jogo rápido, desculpa. Essa história de comunicação, né, de ir e tal. Muitas pessoas veem eu com 2 telefones na mão, né? Acho que alguns já perceberam. Sério, eu tenho isso comigo. Porque, assim, eu consigo me comunicar muito, assim, com as coisas, assim, que eu quero, às vezes, ou então até saber algumas coisas. Então, eu estou com o meu telefone, muitas pessoas sabem disso. O Pelé, é com o telefone dele na mão para lá e para cá. E isso não é só aqui no Brasil, é fora também. Os eventos que eu estou envolvido, que eu faço, a Batalha do Chinelo lá na Holanda, que a gente volta esse ano de novo. Então, eu sou desse modo, entendeu? É um jeito que você acaba sendo de verdade. Então, eu acho que quando você faz de verdade, vai acontecer muitas coisas. Que nem eu falo, eu sei que tem muitas pessoas do nosso cenário que poderia melhorar muita coisa. Mas aí é da pessoa, tá? Tem pessoas e tem pessoas. Quem quer, faz. Quem não quer, vai ficar ali, vai talvez só pensar nele, pensar na quebrada dele, não vai pensar em expandir. Não esqueça do leque, o leque está aberto. Só para contribuir também, né? Então, eu acho que eu já estou mais de 15 anos na cultura hip-hop, já há 20 anos aproximadamente, já produzindo e fazendo também acontecer, movimentando a comunidade, movimentando o nosso cenário. E uma das falas do Pelezinho me acendeu um gatilho, porque
Desse evento, particularmente, que ele falou, que procuraram ele, foi muito da hora mesmo, porque eu vi o evento, o festival, somente pela TV. Ficava esperando aparecer as batalhas, aparecer. Aí, quando teve a oportunidade de um amazonense ir, que é o B-Boy Chant, pela primeira vez, para ver, eu falei assim, é possível nós chegar lá também, entendeu? Ele foi convidado. No ano seguinte, compartilhando essa história com vocês também, no ano seguinte, que eu falei também na trilha também, né? A gente passou 6 meses aqui fazendo a formação da trilha, do Zero de Empreendedorismo. Aí, sempre que eu fazia as aulas da trilha, me via na memória, né? O que eu passei durante as produções, o que faltava, o que eu falhava, o que eu poderia melhorar. E aí, dessa vez, foi a oportunidade que o Perazinho nos deu também, né? Porque eu saí do meu território, do Amazonas. Eu me lembro muito bem, quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, onde estava acontecendo o evento, cheguei com o Perazinho. Perazinho, eu estou aqui, estou para aprender, entendeu? Se você precisar de mim, eu estou aqui. Produzo em Manaus também alguns festivais, estou linkado. E se você estiver aqui, eu quero aprender aqui. Aí, tá, eu deixei aberto a carta, né? Eu fui curtir o evento, fui mapear, fui escrever, o que poderia trazer para Manaus. Aí, tá, cheguei em Manaus, comecei a aplicar nossos pequenos movimentos aqui na comunidade, né? Algumas coisas para a gente melhorar. Aí, depois de 3 meses, quase 6 meses, recebo um telefonema, aí o Pelezinho chega para o Mike King. Nós queremos fazer o Break do Verão em Manaus. Aí, fiquei super feliz, porque foi um reconhecimento, aquela passagem que eu investi, não foi por acaso, cheguei lá, conseguimos, fizemos a eliminatória por 3 anos aqui em Manaus, precisou ir para Belém, por causa de todos os fatores também, econômico também e tudo mais, e oportunidade também em outras regiões, né? Tudo certo. E aí eu fiquei muito feliz, porque nós conseguimos assistir as 3 edições do Break do Verão aqui, e a gente movimentou muito a cadeia criativa da cultura hip-hop, muitos voltaram a dançar, muitos que estavam parados começaram já a ver que era possível eles também estar lá entre os melhores. E assim a gente teve alguns representantes aqui do Amazonas que foram também para o festival. Então, também quero agradecer também ao Pelezinho, particularmente também, tá? Toda a Yuan também, para a gente tá tendo essa troca aqui e ter essa oportunidade também de falar. Porque eu sempre falei na trilha. Hoje eu estou falando de frente para o propulsor que aconteceu isso aí para a gente, né? Então, obrigado, Pelezinho, tá? Tamo junto. Muito bom, né? Muito obrigado pela colaboração, Mike King. E é assim mesmo, é nessa perspectiva, né? A gente vai fazendo nossas conexões, crescendo e nos organizando, né? Acredito que todos que estão aqui, que fazem essa gestão de negócios, que têm as suas atividades, os seus espaços, seus pontos de cultura, né? É todos os dias um processo de gestão e responsabilidade que nós temos que nos ater. Nós temos que buscar conhecimento, né, os conhecimentos jurídicos, conhecimentos técnicos, e já encaminhando para a última pergunta do último bloco, que é justamente sobre isso, né? Quando eu falo que o Mike King leu, que é essa transição, né? Nós nos encontramos enquanto coletivos, entendemos nossa atividade criativa, entendemos nosso negócio, né? Nós temos já ali todo o background, toda a formatação do que nós temos que fazer, né? Já estamos... Quer dar uma fala, amigo? Sim, uma dúvida, claro. Aproveitar antes de entrar no outro bloco. Olá, boa tarde, eu me chamo Fabiola. Então, eu vim por curiosidade para conhecer, né, esse fórum de negócios, esse impacto da periferia. Eu acompanho muito, vejo muito, faço muitas leituras. Não participo do meio diretamente, eu venho de forma indireta porque eu acompanho outras pessoas que estão nessa luta. Então, a minha dúvida é, a gente fala de cultura, fala de teatro, fala de música, de dança, de tudo isso, e de alguma forma as pessoas buscam ter visualização sobre tudo isso, certo?
Mas aí eu vivo me perguntando, no caso das pessoas que eu conheço, que eles trabalham com funk e com trap, que eles dizem que sentem muita dificuldade de ter essa visualização, de ter esse investimento. Por qual motivo seria esse? Isso não é visto como cultura? Tem alguma dificuldade maior por ser funk, por ser trap? Então eu gostaria de entender isso e aproveitar que vocês estão aqui e vão saber me explicar de fato o motivo. Ou se não existe, é só um mito. Acho que existe por uma questão única e exclusiva, global de preconceito, talvez, mas não dentro da política pública. Nesse caso, não. Existem diversos segmentos culturais, né? E isso é uma discussão infinita, porque muitas vezes o marketing digital entra como cultura, muitas vezes não. Isso não é estabelecido pelo Brasil, é estabelecido, sei lá, pela ONU, pelos órgãos culturais e criativos do mundo e tal. Mas, dentro do Ministério da Cultura, existem os segmentos culturais. E aí, acho que no caso do funk e do trap, eles estão incluídos na música e no hip-hop, porque a gente distingue esses dois segmentos. Dentro do Ministério da Cultura há uma separação, porque a gente acha que o hip-hop vai além da música, obviamente, né? O Pelezinho sabe falar melhor que eu sobre isso. Talvez seja o caso das suas colegas, imagino, né? As pessoas que você conhece que são desse setor, se identificarem enquanto um setor criativo que está lá disponível e não esperar que saia algo específico, uma política pública, um edital específico para o funk, específico para o rap, específico para o trap. Elas estão dentro do contexto geral da música, elas estão dentro do contexto geral do hip-hop, enfim. Talvez seja mais um entendimento delas de que segmento elas devem, um pertencimento mesmo, sabe? E batalhar dentro desse caminho. Acho que é por aí. Não sei se respondi muito bem, não. É isso. Você quer contribuir com isso? Eu vou ser sincero, eu não acompanho tanto o trap, é mais meu filho que eu tenho um filho que vai fazer 24 anos agora. E meu filho, eu estava num local uma vez, vou dar só uma ideia, porque eu não sei muito, porém, depois que o meu filho falou, eu comecei a observar. A cena trap de São Paulo, que o cara, assim, que eu conheci um pouco, assim, que foi por causa do meu filho, o Matuê. O Matuê é um menino lá de Fortaleza, né, que eu acho que é um cara que tem mais essa linha do trap, né? Eu não tenho muita informação, mas um pouco que eu vi e um pouco que o meu filho me falou. Eu acredito que eles também estão indo para poder mostrar sobre essa cultura do trap. Porque, tipo, ela foi criada fora do país, né? Ela foi criada nos Estados Unidos, eu não sei especificamente que área. Então, parece que é um pouco mais novo, assim, tal. Então, eles estão fazendo acontecer também. A galera do funk, eu conheço, eu tive o prazer, de conhecer o MC Kevin, né? Que Deus o tenha. O Kevin conheceu, ele falou assim, antes de eu virar um cantor de funk, eu vi você dançar. Então, eu me aproximei um pouco do Kevin e tal. Então, assim, eu sei que ali em São Paulo, tem algumas pessoas que conseguem ali sobreviver ou conseguem ter um acesso mais fácil pela a área que ele mora, pelo estilo de música que ele está cantando, e porque ali em São Paulo, se vocês verem, tá tudo ali junto praticamente. O funk, o rap, o trap, o samba, tá todo mundo ali envolvido ali. Porque, é cultura, entendeu? Se basicamente ele estiver indo atrás da cultura, o termo trap, aí, tem que sim. Eu acho que tem que ter umas pessoas futuras que estão chegando, mais novas, etc. Passar mais essa informação para nós, ou para quem está seguindo, porque é importante. Então, assim, eu posso falar muito bem mais do break, mas um pouco que eu acompanho, porque eu conheço algumas pessoas, eles conhecem o B-Boy Pelezinho, então eu acabo vendo algumas coisas. Mas, assim, a galera do funk de São Paulo que eu estou vendo, o Rariel, olha só o que esse menino vem fazendo através do funk. Então eu acho que, assim, é nada mais importante do que nós correr atrás, de nós ir lá e nós se apresentar. Que nem eu falei na época, quando eu fui disputar a primeira vez o Mundial. Meu RG é brasileiro, meu passaporte é brasileiro. Então é isso que eu vou mostrar lá para eles. Eu vou representar
toda a minha história ali, pô, minha família, todo mundo, meus amigos, porque é a primeira vez que eu estou indo disputar o Mundial. Então, acho que é isso que a gente tem que ir lá também, se apresentar e procurar. É isso, acho que encaixa também, né? Numa perspectiva técnica, eu estava conversando com o Felipe sobre esse tema no almoço. Eu acho que a pergunta cabe aí muito sobre alguns aspectos. Quando a gente fala de financiamento público e quando a gente coloca funk, o Felipe falou assim, ninguém vai financiar uma música que fala... Entendeu? E, de fato, infelizmente, isso ou felizmente, não sei, está lá nos critérios. Não pode ter palavrão, se for financiado, por exemplo, por um edital. Não pode ter palavrões, não pode ter nananã. Então, existe uma política para isso. E eu falei para ele o seguinte, o funk não pode se ater somente na música, na letra, mas sim como o hip-hop, se abrir enquanto cultura. Cadê a face social do funk, né? Que ele pode apresentar dentro de um projeto, a produção musical do beatmaker, por exemplo, do funk, né? Trazer essas outras perspectivas, sabe? E essa parada da produção que tenha mais 18, aí, infelizmente, isso daí realmente vocês vão ter que ir para o apelo comercial. Isso daí é só financiado por recurso privado, dentro de uma lei Rouanet, dentro de uma lei de incentivo, não consegue, porque dentro do próprio aspecto do edital fala lá sobre os projetos que não pode ter palavrões, depreciação, não, algumas coisas que a gente sabe que o funk tem. E eu não estou falando aqui no sentido de depreciação da cultura, tá? Sem juízo de valor, sou funkeiro, quem me conhece sabe, vivo em baile funk, né? Faço baile funk na UFAM, faço um monte. Então, assim, eu sei também o estigma que carrega. Então, amigo, no setor privado vai ser mais fácil essa perspectiva do patrocínio, ou um mercadinho, ou alguém que tenha uma grana e queira investir. Na perspectiva social, o que vocês podem utilizar é essas ferramentas de cultura. O funk enquanto cultura, né? Cultura da favela, cultura do Brasil, cultura da negritude. Então, trazer o funk nessa perspectiva, dentro dos editais de étnicos raciais, do edital da música, né? Trazer a perspectiva social de impacto do funk, entendeu? Essa seria a minha... Olá, tudo bem? Olá, gente. Deixa eu colar mais aqui, para não ficar de costa. É uma provocação incrível, né, que foi colocada aqui, que para mim não chega a ser na questão do 18+, mas a gente passa por uma questão preconceituosa e racista, misógina, nas políticas culturais, entendeu? Não é sobre 18+, é sobre como é que a gente consegue ocupar a política também para melhorar a adesão, a provocação que existe. Vou pegar um exemplo. Como a música gospel conseguiu virar, no governo Lula, segmento. Não é isso? O gospel, a música gospel, virou segmento, né, em decreto. Oi? Quem viu isso? É só googar. Quem viu? Você viu, Gorete viu? Então, a gente tem que se ligar nas brechas também. Então, quando fala assim, perspectiva de negócio, perspectiva jurídica, perspectiva empresarial e a perspectiva política. Quem que vai estar disputando isso na ponta? Né? Porque não é só 18+. É cultura periférica, é quem resiste, é quem ocupa as ruas. Onde, lá no nosso bairro tem um movimento incrível de funkeiros, de bairro mesmo, de som, de aparelhagem. Coisa que ninguém vê, assim. Ninguém vê. Mas eles estavam lá e estavam se ajudando na pandemia, para ninguém ficar sem emprego. Como é que se ajuda, como é que a gente consegue fazer que é nosso rolê e se divertir. Então, cada vez mais a gente vir para um fórum desse e deixar descoberto as questões políticas, sempre vai ter lá no Congresso Nacional, lá na presidência falando, não dá, né? Porque tem pepeca na tua música. E não é sobre pepeca, é isso. É isso mesmo, Mi, porra. Eu acho perfeito como se chama, Michele? Michele. E acho que
uma clareza de entendimento aí, eu concordo com o que você falou, e acho que as políticas públicas são modificadas a partir de um movimento grupo. Perfeito, é isso. Era só isso que eu ia dizer, que a gente pode mudar as políticas públicas a partir de um movimento das pessoas que fazem a cultura, né? Então, estamos aí com os conselhos, né, estaduais, municipais de cultura para ouvir, para tentar modificar. Às vezes eles não escutam direito, às vezes não chega, mas o movimento é esse, exato, a construção é essa. Perfeito. E nós estamos atravessando, né, aqui no Amazonas. Teve a lei anti-Oruan, que foi um movimento nacional, né, que fizeram essa lei batizada anti-Oruan, que era uma criminalização do funk. O Amazonas e o município de Manaus aderiram, né, a esse movimento. E agora tem uma lei que estão tramitando que é sobre censura também. Tipo, não fazer atos políticos, falas políticas, músicas políticas em apresentações do Estado, ou financiado pelo Estado, algo do tipo. Então, não pode fazer agradecimentos ao governo federal ou algo do tipo. Então, são essas perspectivas, né, que nos atrapalham no setor artístico como um todo. Aí a gente faz o recorte para o funk e vê ali o quanto é mais criminalizado, mais marginalizado, né? Então, muito obrigado, Mi, pela colaboração. Vamos para o terceiro bloco de perguntas, que é justamente entendendo isso, né? Saindo ali entendendo que a gente já caminhou o nosso coletivo, já entendemos a perspectiva de mercado, de negócio, já nos entendemos enquanto impacto, setor artístico, cultural, enfim, né? Já está entrelaçado aí, política pública com lucro. Então, para isso tudo funcionar, nós temos que ter uma consciência e uma responsabilidade jurídica, financeira, política, né, administrativa da nossa carreira, do nosso negócio, né? E para isso acontecer, existem diversas ferramentas, né? Quando eu desenquadrei, por exemplo, de MEI para ME, nossa, aí tinha contrato social e vai na junta comercial e tem que ir no bombeiro, conseguir AVCB. O contador que faz todo o corre, começa por aí. Aí tem que pagar contador mensalmente, jurídico mensalmente, todo um rolê. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Então, em algum momento, pelo processo, né, que a gente atravessa, eu estou me graduando agora em pedagogia, né, e faço essa pesquisa justamente dentro da área de formação cultural também, no estado do Amazonas inteiro. E a gente vê o déficit de informação para essas ferramentas, né, de gestão. A gente mal tem internet, vai entender que tem gente que não consegue um acesso a um Gov, mas não é não sabe, não é por uma questão mesmo de formação, de letramento digital, né, de acesso. E é a partir disso que eu trago essa pergunta do terceiro bloco, que é considerando essa transição, né, quando a gente sai da informalidade, começa a entender a perspectiva comercial e mais burocrática da coisa, a transição do talento para o negócio. Quais competências de gestão, né, inteligência de mercado são fundamentais para que o artista deixe, né, apenas de circular, né, que seja só de estar aqui e passar a construir, de fato, uma carreira econômica, sustentável, profissionalizada, com muitos contratos, enfim, muitos projetos, alavancar esse negócio aí quando a gente... Por isso que eu falo que o Mike King leu a pergunta. Bom, no meu caso, eu sou gerente, né, de dança do Streetopia. É uma empresa que eles fazem eventos, cuida de eventos esportivos e eventos culturais. E desde quando eles me procuraram, já tem algum tempinho, eles me procuraram para isso, porque a empresa, eles falaram, Pelé, poxa, a gente quer fazer, mas a gente gostaria de ter você aqui dentro conosco, porque você é um cara que vive essa história, você tem isso, você tem todo esse contato. Então, nessa parte, eu, no caso, o quê? Me colocaram dentro de uma empresa. Imagina um b-boy, eu, b-boy Pelézinho, nunca imaginar sentar dentro de uma empresa, ter um escritório, ter uma mesa, e sou gerente de dança. Então, isso é coisa que aconteceu comigo. Então, agora a parte assim, claro, eu também, eu tenho um contador que cuida de umas coisas minhas pessoais,
A gente tem que ter sim, gente. Tem eventos que, pô, vai precisar de uma notinha e tal, etc. Eu sei que tem uma galera que da cena, hoje em dia está mais tranquilo, mas um pessoal antigamente eu lembro que não tinha nada. Então, acho que é muito importante, sim. Cada um que está tentando sobreviver ou procurando algo, a gente está pelo menos ali, ó, correto, para poder ir lá, sentar, bater um papo, conversar, saber. Porque é legal a gente estar com todas essas informações e principalmente correto com isso. Eu também tenho essa história do contador, tem a hora da dor de cabeça, meu Deus do céu, mas eu ainda não tenho aquela minha empresa para fazer, que eu sei que eu vou colocar esse contador aqui, eu vou colocar essa pessoa para dirigir essa parte, isso e tal. Então, eu venho fazendo com as empresas que eu trabalho. Dentro da Red Bull, sou consultor técnico e porta-voz do Red Bull BC One. Beleza, eu fui um cara que competi no campeonato deles. E hoje eles me colocaram como consultor técnico nacional. Então, é uma outra situação comigo. Porém, a gente tem que ter cuidado, sim. Tem que pensar, tem que ir atrás de pessoas para poder ajudar nós. Porque é que nem assim, é plano de carreira, de tudo. Eu não imaginava nada disso. Porém, tive que aprender e estou aprendendo. Estou aprendendo cada vez mais. E mais ainda porque, assim, esses eventos maiores, que tem empresas, que tem governo, a gente tem que estar ali se informando e aprendendo. Entendeu? Então, assim, eu ainda tenho esse modo de fazer, de estar envolvido ali. Mas eu quero ainda assim, eu quero ainda futuramente eu ter alguma coisa pessoal que possa englobar tudo isso. Que eu possa ter um escritório meu, que eu possa trazer pessoas para trabalhar comigo, para todo mundo, entendeu? Porque isso eu quero ainda. Esse é meu plano ainda futuro, tá, gente? B-Boy Pelezinho continua na atividade, hein? Eu acho que eu posso dividir minha resposta em duas frentes. Aí. A frente pessoal, enquanto artista que já fui, produtora cultural e tal, e a minha atuação institucional. Enquanto pessoal, eu acho que, primeiramente, o artista tem que entender o seu valor. Quanto custa o meu tempo, quanto custa o meu negócio, quanto custa o meu produto, a minha prestação e tal. Isso concretizando o negócio e fazendo ele virar sustentável, que é esse, né? Financeiramente sustentável. Entendimento do valor, acho que é importante e acho que no início é complexo saber sobre como definir o seu valor, se eu estou cobrando baixo ou alto, esse tipo de coisa. E o seu valor simbólico também, do tempo que eu estou gastando, da minha criatividade, enfim. Entender seu valor, enxergar as oportunidades e pensar em continuidade. Porque eu estou executando um projeto aqui da A1 agora, mas eu já tenho outro projeto lá inscrito na lei de incentivo que já estou tentando captar. Eu nem entreguei esse ainda, mas eu tenho que pensar além. Eu lancei um disco e estou fazendo a minha turnê, mas eu já estou lá tentando falar com uma marca que eu quero que seja minha patrocinadora. Então, pensar nessa continuidade também. Isso foi Lili, pessoa física, falando. Agora, enquanto gestão pública, é uma obrigação do poder público fazer com que as carreiras culturais sejam sustentáveis também, financeiramente sustentáveis. Existe um esforço do Ministério da Cultura para formalização, que é isso que a gente está falando, nosso setor é muito informal ainda. Existe uma diretoria dos trabalhadores da cultura que cuida disso, que inclusive estava alterando os quinais, porque nem todas as atividades artísticas conseguem se identificar com os quinais, que é aquele código do serviço que você está prestando. Nem toda atividade artística está ali contemplada ainda, então existe um esforço de modificação. Porque é a obrigação da gestão pública pensar em fomento, financiamento, circulação, formação. E existe, eu vou falar de alguns exemplos, mas eu tenho certeza que vocês, dentro da linguagem de vocês, da cena, do setor de vocês, vão saber de muito mais oportunidades do que eu, porque o Ministério da Cultura é grande, tem 5 secretarias, 6 vinculadas. Dentro de cada secretaria tem dezenas de diretorias e eu estou só dentro de uma diretoria, dentro de uma secretaria. Então, eu não sei do todo, mas eu sei de algumas coisas que são legais. Por exemplo, o edital de intercâmbio, que é feito pela Secretaria de Fomento, que é um edital cíclico, contínuo,
que de tempos em tempos ele abre e fecha, para oportunizar as pessoas a circularem no Brasil ou no exterior. E é super simples a inscrição, você só precisa apresentar uma carta convite do evento, da feira, do mercado, da casa de show que você quer se apresentar. E aí você vai lá competir, obviamente, é um edital, e você recebe uma bolsa para fazer essa circulação. Então, é um edital super legal, cíclico, que está aí. Funarte está aí com trocentos editais, é uma vinculada super importante e é multilinguagens, né, multissetorial, então ela abrange muito a música, mas não só, circo, dança, teatro, enfim. Tem um edital aí constante da Funarte de circulação também e de continuidade, de ações contínuas. Eu não sei se está aberto agora, mas se não tiver, fechou recentemente, faz pouco tempo que foi lançado. E sobre a formação, eu acho que é legal falar também, que tem, aí sim, dentro da minha secretaria, uma plataforma que é gerida pela Diretoria dos Trabalhadores também, que chama Escute, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a Escola Solano Trindade de Qualificação, enfim, formação. E a Escute é uma plataforma de cursos virtuais que tem para mais de 100 cursos lá, desde gestão de carreiras, captação, até direito autoral e uso de inteligência artificial, que inclusive foi falado hoje aqui também. Então, tem diversos cursos, todos gratuitos. Obviamente, isso chega na ponta? Não necessariamente, porque é uma ferramenta online, nem todo mundo tem acesso à internet e tal, mas é um esforço contínuo do Ministério da Cultura, né, dentro da sua caixazinha ali de governo federal, porque existe também as responsabilidades estaduais e municipais de chegar mais na ponta, mas é um esforço também de tentar fazer sua parte para a manutenção dos negócios criativos do país. Acho que é isso. Obrigado, Lili. Muito boa, bem pontuado. Queria saber se alguém tem algum comentário nesse bloco. Assim, temos 2. Legal. Então, gente, boa tarde para todo mundo, né? Meu nome é Vanessa Campos. Eu gostei muito de tudo que foi falado aqui. Eu estou naquele lugar de observar muito aqui nesse espaço, né? Eu, em 2023, lancei um livro falando da minha autobiografia. Eu sou uma mulher que vive com HIV/AIDS desde 1990, então eu sou ativista do Movimento Nacional de Luta contra a AIDS. E aí eu escrevi um livro, né, em parceria lá com a USP de Ribeirão Preto, falando da minha trajetória de mulher desde 1990, desde a minha adolescência vivendo com AIDS e até hoje aqui. Sou graduanda atualmente em serviço social. Então, por que a Vanessa está aqui? O que ela está fazendo aqui? Né? Mas é isso. O que eu penso é que a gente tem que transitar dos nossos espaços de luta, enquanto mulher, né? Enquanto mulher que vive com AIDS no Brasil, numa sociedade que mata mulheres pelo simples fato de serem mulheres, e se ela vive com AIDS, ela não tem direito a nada, realmente nem os seus direitos sexuais e reprodutivos são negados, né? Por conta desse estigma. Por que eu estou aqui? Porque eu entendo que quando a gente fala em movimentação de comunidade, de periferia, a gente precisa falar também que sem saúde ninguém vai muito longe. Então, quando a gente fala em juventude, em arte, em dança, eu fico me perguntando por que a questão da prevenção e dos direitos sexuais e reprodutivos não andam juntos. Por que a gente não caminha junto? Por que o meu livro, que foi lançado lá na USP de Ribeirão Preto, ele é um e-book, né, em 2023, em maio de 2023, até hoje ele não foi impresso. Eu não tenho livro físico e ninguém quer financiar o meu livro. Por que será? Né? Então, a gente tem que colocar essas perguntas, e eu estou aqui porque eu quero entender esse mundo aí da dança, do hip hop, do break, do funk, e quero dizer que também eu gostaria de estar lá para aprender, mas também para levar
essa pauta que é tão importante, né? A gente vive num país, num Brasil, que há mais de uma década morrem por ano de AIDS mais de 10 mil pessoas. E aí, quando a gente fala de AIDS, a gente vem dizer assim, é coisa de gay, é coisa de pessoa que usa droga, é coisa, né, de mulheres, pessoas do trabalho sexual. Não, gente, não é. É de quem faz sexo. É qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa. E aí, a gente tem que fazer os recortes. Quando a gente fala dentro do movimento de AIDS, que a AIDS é uma ferramenta da necropolítica, que é essa política de morte que está instaurada, e quem é que é o principal alvo da necropolítica? É a população da periferia, é o pobre periférico, é a mulher negra, né? Então, a gente precisa pensar quem é que mais morre de AIDS no país, nesse recorte de 10 mil pessoas que morrem por ano de AIDS. São as pessoas negras. Quando a gente faz o recorte de gênero, são as mulheres negras que mais morrem de AIDS no nosso país. E por que será que um livro de uma mulher que está há 36 anos vivendo com HIV/AIDS não interessa ser impresso e levar tudo isso para uma comunidade? Então, assim, eu estou aqui porque eu quero transitar nos espaços de vocês, junto com vocês, sabe, levando o meu livro, levando a minha vivência e falando de empoderamento, de direitos sexuais reprodutivos, de por que as minorias são massacradas. Nesse mesmo momento em que são as mulheres negras que mais morrem de AIDS no Brasil, as maiores detecções de taxa de HIV ou de AIDS no país todo ano é no meio da juventude, gente. São as pessoas jovens que são mais afetadas, são mais diagnosticadas com HIV/AIDS. E a gente sabe que a juventude está aí, ó, fomentando cultura, dança, se reunindo. Então, assim, eu estou aqui. Eu voltei há 10 dias para Manaus. Eu estava morando em Joinville, em Santa Catarina. Eu estou aqui. Eu quero conhecer todos esses espaços e quero contribuir, levar a minha vivência, falar de manualidades, porque eu também sou bordadeira, eu faço bordado livre. Então, eu quero estar na comunidade fazendo oficinas de bordado livre, mas falando de prevenção, falando de direitos sexuais e reprodutivos, sabe? Levando vivência. Então, eu estou aqui, me coloco à disposição aqui de quem quiser para a gente conversar, para a gente fazer parcerias e trabalhar junto tudo isso. Obrigada. Eu sou Augusto, né, Augusto H2, sou do Acre, sou do núcleo de Hip Hop Mucambo. A ideia é mais assim voltada para o Pelé, mas pega o contexto geral também. Pelé, a respeito dessa questão agora, o break hoje, ele se tornou um esporte olímpico. Aí existem as controvérsias. E no Brasil todinho está explodindo essa questão de nós, nos estados, criarmos as federações. E aí a gente sabe que tem contexto comercial dentro de toda essa parada toda, que os caras estão querendo fazer um embaralho todo, e a galera que está nos demais estados, e aí eu digo também aqui para a parte do norte, especificamente ali Rondônia, Acre, né? Acredito que aqui no Amazonas também, o pessoal que está no esquema do break aí, está ligado que está rolando essa parada de criar uma federação para se filiar a outra federação. Então, assim, eu queria saber do teu ponto profissional, né, nessa primeira pergunta, como é que você está vendo isso aí para a questão do desenvolvimento artístico? Porque agora abriu uma brecha entre o break artístico e o break esportivo. E a galera que está chegando agora está muito embolada com isso. Eu já fui break, né, assisti break dance 1 lá em 85. Dancei break, ainda sou pop até hoje, ainda faço corrida do solo. Né? Mas é assim, faço. E a gente está criando lá agora também, e aí depois eu queria saber de você como que a gente faz para ter uma consultoria a respeito de um evento que a gente está querendo fazer lá no Acre, porque lá nós temos 2 países em fronteira conosco, Peru e Bolívia. E a gente está está dentro de um processo de construção de um projeto chamado Batalha do Pacífico. Tá ligado? E ali, como a gente fica perto do Pacífico, mano, enfim. Aí depois eu queria ver com você como que a gente pode estar trabalhando essa construção. Então, a pergunta mais ou menos é essa daí. Não, tá, legal. Mano? Obrigado aí. Bom, vamos lá. Eu vou falar umas paradas que eu sei que vai soar para algumas pessoas pesado. Quando surgiu algumas informações que o break iria virar modalidade olímpica,
devido a algumas pessoas que eu conheço, organizadores, que estão envolvidos na parte internacional. Chegou até a mim todas essas informações estão na época, certo? Eu fui o primeiro a achar isso incrível. Por quê? Pelo cenário, pelo tudo que poderia acontecer, tudo que poderia chegar e tudo que poderia acontecer que aconteceu. A gente sabe que aconteceu coisas aí, certo? Porém, eu sei que foi tudo novo para todo mundo. Mas eu pego uma seguinte fala que eu falei uma época. As Olimpíadas, para nós da cena do break, foi importante. Ela é importante. Ela pode melhorar futuramente. Porém, ressuscitaram defuntos. Por que ressuscitaram defuntos? Aquela galera que não dançava mais, que não estava mais envolvido no cenário conosco, certo? Cadê a galera? Ah, na hora que eles viram, voltaram todo mundo, certo? Ah, eu fui... não, eu sou personal trainer, mas eu dancei break. Tudo bem, você é personal trainer, você é educação física, ok. Legal, parabéns. Mas, então, nesse sentido, eu vou deixar bem claro. Sempre fui a favor das Olimpíadas, certo? Porém, teve pessoas envolvidas ali que... Entendeu o que eu estou falando? É bem isso mesmo, resultado de defuntos. Teve pessoas que foi contra todo o processo, porque ele não estava incluso. Ele fez burburinho na internet, hoje ele faz parte lá do time lá da galera lá. Eu, particularmente, nesse momento, eu não sei o que está acontecendo, tá? Sei que acontece, que está rolando várias informações, várias coisas, mas eu sou bem sincero. Não sei o que vai acontecer daqui para frente sobre confederação, se está rolando pontuação mesmo, se vai lá para o WDSF, que é lá de fora, vocês sabem disso. Então, assim, eu, nesse momento, eu estou por fora disso, porque teve pessoas que assumiu um poder de estar ali de linha de frente, de repente já sai. O que está acontecendo? Entra uma pessoa que eu não sei quem está ali mesmo 100%, entendeu? Então, assim, cara, de verdade, eu só espero que... Eu acho que assim, ó, sobre esse processo olímpico que aconteceu em Paris, primeira vez o break lá foi incrível, foi legal, certo? Teve coisas boas e teve coisas ruins. Eu acredito que essa pausa, olha só que loucura, essa pausa da gente não estar nas Olimpíadas nos Estados Unidos, que é onde tudo começou a nossa parada, eu acho que não foi à toa, tá? Pensa nisso. Pode ser que volta nas Olimpíadas na Austrália, correto? Se caso voltar, eu acho, e eu acredito, e tomara que possa voltar com as pessoas que estavam envolvidos, quem pensou em melhorar, quem está ali para acrescentar, as pessoas que estavam ali, que tentou alguma coisa, por gentileza, galera. Não atrapalha quem está querendo fazer. Não atrapalha um sonho do menino ou de uma menina que está aí, tentando entender esse processo olímpico, para poder estar lá, entendeu? Para poder, pô... Eu sei que tem pessoas que estão conseguindo aí, ó, captar uma verba para poder viajar, né? Tem várias leis, etc e tal. Mas, assim, como que você vai captar certinho se não está nada correto praticamente? Porque, assim, eu não vejo tanta coisa. Mas minha vida é essa. É 24/48 ou mais. Então não está meio estranho? Assume, sai, não sei quem entra, tal, não sei quem. Um vira consultor, jurado técnico. Pô, e a bagagem da pessoa, gente? Tá ligado? Então, acho que assim, independente de qualquer coisa, eu sempre vou frisar isso aí. As Olimpíadas foi importante para nós. Acredito que possa ser mais importante ainda. Porém, tem um pessoal aí que pegou tudo esse momento aí para só aproveitar, certo? Eu vou falar não só dos dançarinos. As grandes marcas, 2 anos anteriores aí, antes das Olimpíadas. Vocês lembram o burburinho? Grandes marcas, grandes empresas? Ou marcas de expressão, patrocinando dançarino de break com contrato. Aonde já se viram isso? Beleza. Não classificaram, o Brasil não estava ali. Sim, tinha o brasileiro, que é o Migas, o único jurado, representante de nós, lá de Brasília. O Migas estava lá, sentado como jurado. Então, tivemos breakers. Porém, não tivemos batalhando. Que é a nossa essência. É batalha. É competição. Porque ali é competição mesmo. Certo? Então, eu só assim, vou deixar essa fala um pouco mais longa. Eu só espero que quem tiver nessas confederações, ou quem está criando as confederações, procure entender melhor o que vai acontecer. Para você talvez não se chatear, se frustrar. Entendeu? Porque eu sei. Teve vários breakers aí que desanimaram bastante, viu? Teve breakers que estavam aí nesse projeto aí, que para mim eu acho que estava, sei lá,
colocando muito sonho ali sem entender muito. Eu costumo falar, eu gosto de dar um passo, tá ligado? Devagar. Vamos entender ali. É muito importante. Mas é isso. Então, só para deixar bem claro, cara, só espero que daqui para frente, quem estiver assumindo, quem estiver indo atrás disso aí, cara, que faça, porque nós merecemos coisa boa. Isso é importante para nós, tá? Então, assim, espero que melhora, tá? E eu espero que o break possa voltar nas Olimpíadas lá na Austrália, porque, cara, que doideira, né? A gente vai num evento em Paris, Snoop Dogg abrir um evento, coisa incrível. Aí, aonde tudo começou, não tem? Estranho, né? Obrigado. Eu tenho uma treta interna aqui, né? Quer falar, meu mano? E última inscrição e a gente vai seguir para o encerramento. Boa tarde. Me apresentando novamente aqui para quem chegou agora. Sou B-Boy Mois, faço parte da cultura hip hop há 15 anos. E eu quero falar sobre o mercado criativo, né, artístico. Quando é que a gente sabe que a gente já vai fazer uma transição de carreira assim, de CPF para virar um CNPJ? Aí, para ter esse diálogo com o poder público. Oi, boa tarde. Meu nome é Jonaia, eu sou do Instituto Redemoinho. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Ministério da Cultura, na verdade. Chama ele aí, chama o Ministério. Teve uma pesquisa que vocês lançaram que revela que cada real investido através da Lei Rouanet volta em R$7 na economia. E eu queria saber se você consegue dar um panorama de como a gente do ecossistema cultural se apropria dessa narrativa econômica para sensibilizar outros atores importantes que têm acesso a mobilizar o Fundo Estadual de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, enfim, todo o ecossistema de acesso à captação, a partir de um dado tão relevante desse, né, de cada real investido na gente, vira 7. Então, eu queria, a partir dessa estratégia de narrativa econômica, como é que a gente pode se apropriar e usar isso na construção dos nossos projetos. Sobre a formalização, na minha concepção, todo mundo precisa se formalizar. Tipo, o MEI é uma empresa única, de sócio único, né, de pessoa única ali, microempreendedor individual, muito barata. Obviamente, tem um custo, mas você paga uma mensalidade que eu não sei quanto está custando hoje, mas acho que uns R$70, R$80. E você tem mais oportunidades para concorrer em editais e, enfim, participar em políticas públicas do Estado, do município ou federal. Mas você ainda pode, enquanto pessoa física, também. E isso eu acho que é algo que foi mudando ao longo do tempo e melhorando na minha concepção, porque a partir ali, eu acho, da pandemia e daquele desespero do que é que o artista vai fazer agora, sem dinheiro e sem ter como trabalhar, que vieram a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, ampliou-se a possibilidade de pessoas físicas e grupos não formalizados, né, coletivos, enfim, entrarem e receberem os recursos independente da formalização. Mas a minha concepção para você é: se você consegue se formalizar, se formalize, porque isso melhora os dados da nossa cultura, né? Isso te gera você está contribuindo para a sua aposentadoria depois, quando você paga um MEI mensalmente, você está contribuindo ali para o INSS, está contando como seu trabalho. Então, eu acho que a minha opinião vai lá e faz teu MEI se você consegue pagar ele mensalmente. Se não, espera uma oportunidade de um projeto que você tem algum recurso nele para começar a fazer esse movimento de transição. Acho que isso seria a minha opinião. De acordo, Pelezinho. Agora, minha amiga, que disse que não ia fazer perguntas cabulosas, fez, né? Eu acho que eu vou responder enquanto pessoa física. Eu estou transitando aqui bastante, mas brincadeira, vou responder enquanto Ministério da Cultura também.
Eu acho que os dados são importantíssimos e têm mudado ao longo dessas pesquisas, né? A última pesquisa anterior a essa, a cada R$1 era R$3 e pouco, a cada R$1 usado na Lei Rouanet era R$3 e pouco revertido para os órgãos, e agora é 7 e uns quebrados, né? 7,59. Isso, para mim, quando eu vi essa pesquisa, eu achei super impactante. E como uma maneira de convencimento do mercado privado, eu falo, sabe? E eu usaria essa estratégia não só para convencer as empresas, enfim, e até os órgãos municipais e estaduais, não só enquanto investimento em lei de incentivo, mas enquanto retorno de qualquer investimento que chegue para você. Então, tipo, uma marca vai lhe dar R$500 mil de maneira direta, você vai chegar para ela e vai dizer, isso aqui vai se tornar X. Porque eu acho que a pesquisa é uma pesquisa de impacto financeiro de cada real aplicado na cultura, e não só investido através da Lei Rouanet. É uma forma da gente, obviamente, dizer que a Lei Rouanet faz sentido e por que ela faz sentido. Mas acho que dá para ser utilizado de outras maneiras também, sabe? Enquanto convencimento do mercado privado também. E acho que o esforço do convencimento do setor público estadual e municipal tem sido feito assim, nesse sentido. E falo aqui, eu não vou lembrar o seu nome agora, mas dessa tentativa de que pelo menos o orçamento estadual seja de 2% para a cultura. Por quê? Porque a cada real investido, isso vai se multiplicar 7 vezes 59% a mais, ou R$7,59 a mais e tal. Eu acho que já é um esforço que já tem acontecido, e é por isso que esse tipo de pesquisa é importante, é por isso que o desenvolvimento de dados de impacto, né, que a gente falou tanto já, é importante, e a pesquisa e a continuidade desses estudos de impacto são importantes, porque ele gera o convencimento, e o convencimento gera mais incentivo e mais fomento, e assim vai. Depois você me diga se eu não respondi, né? Então aí. Queria, inclusive, eu não sei se vai abrir, acho que posso fazer minha fala final ou vai ter pergunta ainda? Tem mais uma fala. Vá. Tá. Vou para cá também, para poder não ficar de costas para todo mundo. Mas ainda pegando o gancho, porque eu achei muito boa a pergunta da Jonaia, e a gente até adiantou isso, inclusive eu já comprei seu livro, tá? A Fenda do Lago. Isso é fomento também, né? Economia criativa, a gente valorizar os artistas. Mas, enfim, vamos voltar. Essa luta pelos 2% para a cultura no orçamento anual do Estado do Amazonas é porque o Amazonas ele é muito isolado. A gente até trocou uma ideia ontem, falei que dos 62 municípios do nosso estado, apenas 11 você consegue chegar de carro. E aí eu gostaria de aproveitar e deixar esse recado aqui para o Ministério da Cultura, enquanto você aqui representante, para a gente sempre pensar que a região norte ela é plural. Principalmente quando a gente fala de custos, né? Por exemplo, o combustível que é usado aqui no estado do Amazonas, da calha do Baixo Amazonas para cá, ele vem pela REMAN, que é a refinaria que foi privatizada pelo desastroso governo do Bolsonaro, né? Então, essa refinaria está sucateada, ela não refina, ela importa. Então, hoje, nosso combustível é um dos mais caros do Brasil, se não o mais caro. Então, isso impacta no transporte, na logística, nos barcos, nos fretes e tudo isso. E lá na 4ª Conferência Nacional de Cultura, eu até conversei com o Enilton uma vez e falei que, olha, a planilha de custos do Pará é uma, a planilha de custos do Amazonas é outra. E aí, se for para o Alto Amazonas, o Maitá e tudo mais, que nem tem a BR-319 ainda, mas tem que ir por Rondônia. Então, nós somos um caso à parte pra caramba, sabe, Livi? E sem contar ainda a distância para Roraima, não tem todos os voos de Manaus para Roraima. Então, se eu fizer um edital de circulação, como foi a última Rouanet Norte, que era 200 mil de verba para cada projeto, eu não ia conseguir nunca contemplar uma circulação de mais de 5 cidades com 200 mil pelo Amazonas. Né? Então, assim, a gente
sem esse entendimento, sem essa percepção do Ministério da Cultura sobre quem nós somos aqui no Amazonas, nós, nos editais federais, nós acabamos desfavorecidos de alguma maneira, porque sempre alguém vai pontuar mais, porque a nossa planilha não bate, nossa logística é difícil, nossa circulação também é mais difícil. E aí é onde a gente perde também, a cultura do Amazonas está sendo asfixiada. Porque se o governo não destina um orçamento para a cultura, via Secretaria de Cultura, via Plano Estadual de Cultura, se o município também não faz um orçamento destinado para o Plano Municipal de Cultura, então nós temos letras mortas, né? Então a gente não tem fomento. E ainda na legislação, a gente não consegue acessar institucionalmente as comissões de cultura e tudo mais. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente defender que para cada R$1 investido na Lei Rouanet, né, retornam 7, isso é uma força para a gente, mas a gente tem que entender que talvez o Amazonas não esteja dentro dessa conta, como deveria. Porque, primeiro, que a Lei Rouanet aqui a gente não consegue também, né, captar muito por conta das questões de indústria e tal. E segundo, porque o que entrou de dinheiro aqui no Amazonas via os editais federais, Lei Paulo Gustavo, PNAB 1 e PNAB 2, isso foi o que deu um pouco de respiro, de fôlego para quem trabalha com cultura. Porque, tirando isso, a participação, o fomento por editais públicos, chamamento público aqui no nosso estado e município, nada. Então, só queria deixar esse recado e essa palavra, porque todas as pessoas... Eu gostaria que vocês entrassem no site do IBGE e procurassem o SIC, que é o Sistema de Indicadores e Informações da Cultura. Lá em 2022 diz que 2% da nossa população se declarou no IBGE, no censo, como trabalhador da cultura. Agora veja o impacto disso, 2% da nossa população lá em 2022, antes dos principais editais. Imagina o quanto que isso impactou hoje. Nós temos, provavelmente, se a gente fizer uma atualização de contas e se a gente entender que quando a gente tem um evento desse, nós temos lá fora 20 bombeiros civis contratados, que podem não ter se declarado como cultura, mas se declararam como bombeiro civil. Tá bom. Ao mesmo com segurança, ou mesmo com fornecedor de alimentos. Então, a cadeia produtiva da cultura, ela é tão grande que ela é economia circular. Ela é o setor econômico que faz chegar mais rápido o dinheiro na ponta, na mão do povo. E a gente precisa defender muito isso, porque são milhares de empregos que são gerados. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse defender isso sempre, tá?